Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Lucas Tadioto aqui para mais um vídeo. Esse é o canal Stake Cheia e nesse conteúdo vou trazer para vocês as minhas análises de futebol para esse sabadão, onde teremos aí grandes jogos. Eu filtrei aqui na minha tela 26 partidas nesse sábado, que eu estou utilizando essa nova plataforma aqui, que se chama Packball. Eu já fiz alguns vídeos aqui utilizando essa plataforma aqui para analisar os jogos. E a grande diferença que a gente tem do Packball para o SofaScore, para as outras plataformas de análise, é que aqui eu consigo filtrar exatamente por horário, tá? Então eu vou fazer essa análise aqui jogo a jogo, começando lá às 10 horas da manhã com o Vila Real pela La Liga e terminando com o Flamengo e Sport aqui no Campeonato Brasileiro, que vai ser às 21 horas da noite, tá? Então a gente vai passar aqui todos esses jogos aqui, eu vou analisar eles um a um aqui com vocês, de maneira rápida e sucinta para o vídeo não ficar tão longo, ok? Peço a você que está aí me acompanhando, que gosta do meu conteúdo, que por favor se inscreva no canal se você não for inscrito, deixa aquele like para dar aquela moral aqui, fazer com que esse vídeo chegue no número grande de pessoas, beleza? Vamos falar dos jogos aqui então, começando às 10 da manhã, Vila Real e Raio Vallecano. Falamos do terceiro colocado da La Liga contra o oitavo, que é o Raio Vallecano. Vila Real na terceira colocação com 20 pontos aqui e o Raio Vallecano com 14. Se vocês olharem aqui essas bolinhas aqui, isso aqui é a race dos times ao longo da competição toda. Então, diferente do SofaScore, que mostrava aqui as últimas 5 partidas dos times aqui, né? Nesse aplicativo a gente tem a possibilidade de ver já a race de toda a competição daquele time ali. Então temos aqui os jogos anteriores das duas equipes, onde a gente vê naturalmente o Vila Real aqui tendo uma campanha bem melhor, sobretudo como mandante, tá? O Vila Real como mandante aqui fez 13 dos seus 20 pontos dentro da sua casa, enquanto o Raio Vallecano aqui como visitante, né, marcou 9 dos seus 14 pontos como visitante. Então o Raio Vallecano não é um visitante ruim, é até interessante a campanha da equipe jogando fora de casa. O que a gente tem que levar em consideração aqui, tá? Pegando aqui os preços dessas duas equipes, a gente vai ver naturalmente o Vila Real bem favorito, jogando dentro de casa com uma odd abaixo de 1,70, aqui 1,68 a vitória do Vila Real e odd 5 a vitória do Raio Vallecano. O que a gente pode esperar dentro dessa precificação aqui? Que o time do Vila Real seja o time bem superior dentro do jogo, né? A gente tem visto essa equipe jogando, inclusive, partidas de grande nível contra adversários muito melhor qualificados aí do que o Raio Vallecano, diga-se de passagem, né? E aqui dentro da sua casa, no estádio La Cerâmica, né? Um estádio que tem capacidade para um pouco mais de 20 mil pessoas, então é um estádio pequeno, né? Mas com bastante pressão da torcida, então a gente tem o Vila Real com uma característica interessante que é um fator local bem poderoso. Então isso também agrega para que a gente tenha uma possibilidade de buscar aqui uma leitura para trabalhar a vitória do time da casa, tá? Então a minha sugestão para esse jogo aqui é justamente que a gente fique atento na vitória do Vila Real, perfeito? Seguindo, a gente vai então para a Itália. 11 horas da manhã temos Udinese e Atalanta. O Udinese está na 12ª colocação e a Atalanta está na 10ª colocação, diferença de 1 ponto apenas entre as duas equipes, né? Se vocês verem aqui comigo, ó, a race da Atalanta não tem derrotas no campeonato até esse momento. Depois de 10 rodadas, né, 9 rodadas disputadas, a Atalanta tem 2 vitórias e aqui 7 empates. Então é um time que tem empatado muito e por isso tem perdido muitos pontos. Então faz sentido a gente ficar de olho aqui nesse jogo da Atalanta, justamente levando em consideração a possibilidade de um empate aqui, de mais um empate também, né? Do lado da Udinese a gente tem aqui um retrospecto mais balanceado entre vitórias, derrotas e empates, né? Sendo aqui 3 vitórias, 3 derrotas e 3 empates nos 7 jogos. Então temos aqui a Udinese fazendo uma campanha exatamente de meio de tabela, né? E o que a gente pode esperar, portanto, de uma equipe que tem essa condição aqui? Defensivamente, a Udinese tem boas qualificações, né? Se a gente pegar aqui os jogos recentes da Udinese, eles enfrentaram, se não me engano, foi a Juventus ou foi o Milan, deixa eu pegar aqui
o retrospecto da Udinese para a gente ver. Vamos ver aqui, confrontos diretos. Vejam aqui, ó, confrontos diretos entre Udinese e Atalanta. A gente teve no último confronto entre eles um empate em 0-0. No penúltimo confronto a gente teve vitória da Atalanta por 2-1, vitória da Atalanta por 2-0, empate em 1-1, empate em 0-0, empate em 2-2, vitória da Atalanta por 6-2, empate em 1-1, vitória da Atalanta 3-2, empate em 1-1. Ou seja, há muito tempo a Udinese não consegue vencer o time da Atalanta. Isso aqui, para mim, é fundamental para a gente levar em consideração também esse confronto onde as duas equipes vão se enfrentar nesse sábado aqui. Odd de 4,57 para Udinese, odd de 1,76 para a Atalanta fora de casa. Então, mesmo como visitante, acredito que a Atalanta consegue fazer um bom jogo, se não vencer, pelo menos empatar, já que o empate também é um resultado que tem sido visto muitas vezes aí nos jogos da Atalanta nessa temporada, certo? Então, Atalanta, um empate, dupla chance, ou seja, lei a Udinese, é a minha sugestão para esse confronto aqui. Depois a gente chega nas 11h30 da manhã, onde vamos para a Alemanha fazer os jogos da Bundesliga. Primeiro jogo que a gente analisa é Frankfurt contra o Heidenheim. O Heidenheim está aqui na ponta de baixo da tabela, é o penúltimo colocado na competição com apenas uma vitória. São aqui 6 derrotas e 1 empate. Então, uma race bem negativa aqui do Heidenheim. Vai enfrentar o Frankfurt, que está na 6ª colocação, com algumas derrotas no meio do caminho aqui, jogos onde poderia ter empatado ou até vencido aqui, a equipe do Frankfurt poderia estar inclusive ocupando esse G4 da Bundesliga aqui. No entanto, a gente tem aqui, diferente de anos anteriores, né, alguma outra equipe, digamos assim, correndo perto ali do Bayern, principalmente nesse início de campeonato, né? Mas a gente já tem aqui nesse caso a equipe do Bayern já se distanciando um pouco menos com um jogo, mesmo com um jogo a menos, né? O Dortmund está com 9 jogos disputados, enquanto o Bayern está com 8 jogos disputados, então pode ainda nessa rodada aumentar a sua distância, que já é de 4 pontos para o segundo colocado. Então aqui a gente tem uma situação onde muito cedo na disputa o Bayern já vai abrindo uma pontuação aí, se distanciando das outras equipes que brigam aí por esse G4 que dá vaga direta na próxima edição da Champions League, né? A gente tem aqui então o Frankfurt na 6ª colocação, por enquanto está pegando uma vaga de Conference League, né? Vencendo aqui a equipe do Heidenheim, contando com resultados paralelos aqui, já que o Leverkusen vai pegar o Bayern de Munique nessa rodada, então a gente tem esse fator aqui que naturalmente pode ser que o Bayern de Munique vença o Leverkusen e assim o Frankfurt pode passar de posição, aliás, não pode passar porque está com 13 pontos e o Leverkusen está com 17, então mesmo vencendo e o Leverkusen perdendo seu jogo, o Frankfurt não melhora a sua posição no campeonato. No entanto, é importante para ele se manter à frente aqui, por exemplo, do Hoffenheim, que está com 13 pontos, né? Logo atrás ali também, né? Tá com a mesma pontuação, o Colônia tá com 11, o Bremen tá com 11, todos esses times aqui vencendo podem passar o Frankfurt. De odds aqui que a gente tem para esse jogo, a má fase do Heidenheim se traduz em preço, 3,57 para o time mandante, 1,90 para o time visitante. Aqui a gente pode também pegar o mercado de vitória ou empate do Frankfurt, né, que seria o equivalente ao lei à equipe do Heidenheim, ou também trabalharmos o mercado de over goals. Aqui a gente tem uma linha bastante amassada no over 2,5 a 1,49, mas aqui já faz sentido a gente ficar de olho no over 3,5, no over 4,5 talvez, né? Já que são duas equipes que se envolvem em jogos extremamente over, tá? Se a gente pegar aqui, vamos ver se a gente consegue pegar as estatísticas aqui para ver média de gols dessas equipes, né? A gente tem aqui os gols do lado do Heidenheim, que como a gente está usando a versão free aqui do aplicativo, a gente não vai conseguir ver as médias, enfim, e a quantidade de gols das duas equipes, né? Mas a gente tem um histórico aqui interessante das duas equipes se envolvendo em jogos de muitos gols, tá? Então fica aí, além do lei ao time da casa, também o mercado de over goals para essa partida. Depois a gente vai para Union Berlin e Freiburg. Aqui a gente tem o 10º e o 11º colocados se enfrentando. Então, equipes que estão fazendo uma campanha muito semelhante aí na competição.
ainda bem parelhos, embora eu veja o Freiburg com um pouquinho mais de qualidade do que a equipe do Union Berlin. O Freiburg na temporada passada fez uma temporada bem bacana, bem interessante. Já o Union Berlin brigou contra o rebaixamento, né? A gente tem aqui odds muito parelhas, 2,56 para o Union Berlin, 2,76 para o Frankfurt, então são preços bem parelhos aqui, levando em consideração que essa vantagem mínima de odd aqui pro lado do Union Berlin também tem a ver com o seu fator local. É um time que quando joga dentro da sua casa tem um rendimento bem melhor do que como visitante. O Freiburg já não faz tanta diferença, jogando em casa ou fora. Tem uma postura muito semelhante, né, nas duas situações. Já que a gente tem a linha do over 2,5 pagando 2,15, ou seja, aqui o mercado com expectativa de um jogo menos movimentado, com menos situações de gols aparecendo. Eu gosto de trabalhar jogos assim para gols também, no entanto, não buscar linhas muito esticadas, né? Para um jogo desse tipo aqui, eu não costumo buscar um over 3,5 com um jogo 1-0, um over 4,5 com um jogo 1-0 para qualquer um dos lados. Aqui faz mais sentido buscar, por exemplo, um gol limite no primeiro tempo, um gol limite no segundo tempo. São os mercados que mais me chamam a atenção para um jogo como esse aqui, onde uma superioridade de alguma das equipes aqui não vai trazer para a gente uma leitura tão clara para que a gente consiga trabalhar esse mercado no match odds, ok? Depois vamos para Mainz e Werder Bremen, outro jogo mais ou menos com a mesma característica, no entanto aqui temos uma diferença maior de campanha das duas equipes. O Mainz vem fazendo uma campanha bem ruim, com apenas uma vitória e um empate, o resto é só derrota aqui nas 8 partidas disputadas. Já o Bremen um pouquinho melhor na tabela, já está lá no meio da tabela, em 9º colocado aqui. Mesmo jogando fora de casa, é uma equipe muito agressiva, uma equipe que joga bem nos contra-ataques, uma equipe que tem uma bola aérea bem perigosa. Então aqui a gente tem preços também equilibrados. A odd do Mainz a 1,97, a odd do Werder Bremen a 3,53. Essa odd aqui também ela é explicada por eventuais desfalques aqui que o time do Werder Bremen pode apresentar. Vocês vão ver aqui, ó, quantos jogadores do Werder Bremen estão machucados aqui, ó, jogadores importantes, alguns deles titulares. Destaque para o Boniface aqui, que é o principal centroavante dessa equipe. Com ele no time, o volume de chances criadas pela equipe do Werder Bremen aumenta consideravelmente, né? Mas tem vários jogadores importantes aqui no departamento médico, então isso aqui pesa também para a odd do Bremen estar mais alta, e o Mainz não necessariamente franco favorito nesse jogo aqui, mas com a odd um pouquinho favorita sim para a equipe da casa. Então, trabalharmos contra o visitante aqui pode ser a melhor sugestão para esse confronto, levando em conta os desfalques que o time do Werder Bremen pode trazer para esse jogo. Depois a gente tem São Paulo de Hamburgo contra o Borussia Mönchengladbach. Estamos falando de dois times que estão na ponta de baixo da tabela. São Paulo está na 14ª colocação com 7 pontos, né? E o Borussia Mönchengladbach está na última colocação com apenas 3 pontos, 3 empates. O time ainda não venceu nessa edição da Bundesliga após 8 jogos disputados. Não sei se será dessa vez que vai vencer, porque joga fora de casa contra uma equipe que tem um fator local importante, tá? A equipe do São Paulo é uma equipe que, como mandante, tem conseguido somar seus pontos aqui na competição, né? Odd de 2,16 para o São Paulo e 3,31 para o Gladbach. Esse aqui é um outro jogo que eu gosto bastante dos mercados de over, tá? A linha do over 2,5 a 1,92 aqui já passa a ser bem atrativa na minha visão. A linha do 3,5, 3,23, a gente tá falando também de equipes que tem defesas bastante vazadas, que tem médias de gols sofridos bem altas aqui na competição. Como eu mostrei para vocês aqui, a gente não vai conseguir pegar as estatísticas de gols aqui, né? Tá bloqueado aqui porque a gente não é premium aqui na plataforma, mas é bem provável que a gente tenha aqui um jogo com uma movimentação interessante para o mercado de gols, ok? Então, fica aqui o registro para over goals em São Paulo e Gladbach. Depois a gente tem Leipzig e Stuttgart. Falamos então do São Paulo e Gladbach, que era um confronto na parte de baixo da tabela. Esse confronto é na parte de cima. Teremos o 3º e o 4º colocados se enfrentando aqui, os dois. O Leipzig com 19 pontos e Stuttgart com 18 pontos, né? Qualquer dos dois que vencer vai encostar aqui
no Dortmund para ser o principal candidato a caçar o Bayern de Munique lá na liderança do campeonato. Então a gente tem um jogo aqui de bom nível técnico entre duas equipes que tem muito bom futebol sendo apresentado aí no início dessa temporada alemã. A odd do Leipzig a 1,98, a odd do Stuttgart a 3,39, tá? Um jogo onde a gente pode imaginar que se o Leipzig quiser se impor no jogo, vai ter que fazer uma partida de muito poucos erros, porque no erro do adversário o Stuttgart consegue criar suas principais situações de gols, tá? É uma equipe que, apesar de ter perdido jogadores importantes na última janela de transferência, manteve o seu DNA, manteve o seu estilo de jogo, e é um estilo de jogo muito eficiente, o estilo de jogo do Stuttgart. Então vale a pena a gente acompanhar esse jogo aqui, talvez um dos melhores confrontos dessa rodada de Bundesliga pra gente, tá? A linha do over 2,5 tá 1,43, então eu fugiria desse mercado aqui porque tá bastante amassado, embora eu concorde que a expectativa desse jogo é um jogo para muitos gols, tá? Eu gosto aqui da gente trabalhar eventualmente contra o time visitante, tá? Imaginando que o Leipzig consiga fazer aí um grande jogo de supremacia técnica e tática e a gente possa explorar a correção de odd aqui do time do Stuttgart, ok? Depois passando então para Inglaterra, ao meio-dia. Opa, aqui deu zebra. Bom, vamos aqui para o SofaScore, que aqui não tem erro. Voltando então para Inglaterra, aqui ao meio-dia a gente tem Brighton e Leeds. Esse jogo aqui é interessante porque nessa partida aqui a gente tem dois times que estão também na parte de baixo da tabela aqui, né? O Brighton um pouquinho melhor. O Brighton vem de derrota na última rodada de 4-2 para o Manchester United, que parece que está reagindo na competição United, depois a gente vai falar deles também. E o Leeds vem de uma vitória contra o West Ham. O West Ham está lá na zona da degola. Então, o Leeds é uma equipe que muito provavelmente todo mundo colocava como uma equipe que brigaria contra o rebaixamento nessa edição do campeonato, né? E está conseguindo sair um pouquinho melhor, está esboçando aí, quem sabe, uma reação para melhorar a sua pontuação na tabela. É um jogo onde eu imagino que a gente possa sim ter mercado de gols aqui como uma das principais alternativas, né? Estamos falando aqui da equipe do Brighton, que marcou 14 gols, a equipe do Leeds marcou 9 gols, né? Média de 1,6 aqui do Brighton e 1 gol de média do Leeds, tá? Então as médias não sugerem tanto que a gente tenha odds tão interessantes para poder trabalhar, tá? Então, nesse sentido aqui, os preços não são os melhores, tá? Eu gostaria que a gente pudesse ter odds um pouco melhores aqui para trabalhar no mercado de gols aqui, tá? Vamos pegar aqui para ver, a odd do over 2,5 tá pagando 1,80, até tá um pouco baixa pelo que os times têm de média, né? Mas ainda assim dá para trabalhar alguma coisa nesse mercado aqui. Perfeito? Bom, voltando aqui para a Inglaterra, então, a gente tem ainda Burnley e Arsenal no mesmo horário, ao meio-dia. Arsenal fora de casa 1,25, não é o tipo de preço que eu gosto de trabalhar, principalmente como visitante, embora a gente tenha aqui uma diferença de nível técnico acentuada entre as duas equipes, a gente já cansou de ver times aqui com odd de 1,20, 1,25, 1,27, 1,29, perdendo seus jogos ou não conseguindo ganhar os seus jogos aqui contra times lá da parte de baixo da tabela. O Burnley está na 16ª colocação. O Arsenal é líder, tá? Então acredito que muito do peso dessa odd aqui também está ligado à liderança do time do Arsenal, que vem fazendo uma campanha muito boa, mas eu não gosto de trabalhar esse tipo de preço aqui não, tá? Se fosse essa odd no Arsenal mandando o jogo no seu estádio, aí teríamos uma conversa diferente, tá? E eu acho até que a gente poderia começar a analisar diferente a possibilidade de um back ao Arsenal aqui, mas como visitante acho bem complicado, tá? Podemos ter aqui como alternativa mercado de overgoals, tá 1,73 aqui, então o mercado imagina que o Arsenal ganhe e ganhe com uma boa margem, então por aqui a gente também pode ter, pode ficar de olho aqui nessa questão justamente por causa disso, tá? Mas não sugeriria o back super favorito nesse confronto aqui. Seguindo na Inglaterra, a gente tem Crystal Palace e Brentford. O Crystal Palace
na última rodada bateu o Liverpool. Falávamos aqui que o Crystal Palace era uma... Aliás, na última rodada o Crystal Palace perdeu para o Arsenal fora de casa. A vitória do Crystal Palace contra o Liverpool foi na Copa da Liga Inglesa, né, que a gente analisou no vídeo passado. E falávamos aqui que o Crystal Palace poderia ser uma pedra no sapato aqui da equipe do Liverpool e não deu outra. Acabou que o Palace venceu o Liverpool também. Agora vai pegar o Brentford, que está na mesma pontuação aqui. Aliás, é exatamente 13 pontos as duas equipes. Mas o Brentford vem de 2 vitórias. Uma contra o próprio Liverpool aqui por 3-2 e outra também contra o West Ham, que está lá na zona de rebaixamento. Então a gente tem aqui um confronto do Crystal Palace que é levemente melhor, na minha visão, tecnicamente. É um time que tem velocidade de contra-ataque, que tem bons finalizadores, né? E vai enfrentar o Brentford, que vive uma fase um pouquinho melhor, dá para se dizer, né? Então pode ser um jogo interessante aqui. Eu gosto bastante da possibilidade de lei ao Brentford nesse jogo, tá? Como visitante, o Brentford não vem fazendo boa campanha, é apenas o 14º melhor visitante aqui na competição, então temos motivos para acreditar que o Palace dentro da sua casa possa fazer um jogo um pouco superior aqui e nos dar uma leitura para trabalharmos contra o Brentford, beleza? Pulamos aqui Fulham e Wolverhampton, vamos para Forest e Manchester United. Esse jogo aqui eu acho interessante a gente analisar porque o Manchester United vem numa sequência interessante, ó. São 3 vitórias seguidas aí nos últimos 5 jogos e eu só consigo me lembrar daquele cara no Instagram que fez uma promessa que ele só vai cortar o cabelo dele se o Manchester United ganhar 5 jogos em sequência, né? E o cara já tá aí mais de 1 ano e meio já sem cortar o cabelo. E agora ele pode chegar perto dessa situação aí. O Manchester United precisa vencer mais 2 partidas aqui. Então, venceu 3 já, né? Venceu 3 seguidas aqui. E agora vai pegar o time do Forest, que está lá na 18ª colocação, que não vence há muito tempo, né? Vem aqui de 4 derrotas seguidas. Perdeu para o Bournemouth, perdeu para o Chelsea, perdeu para o Newcastle, perdeu também para o Sunderland e empatou o último jogo que não foi derrota, foi 1-1 para o Burnley, que também é uma equipe que está aqui na parte de baixo da tabela. Então o Forest está jogando uma Premier League muito abaixo do que a gente esperava, até pela campanha que o Forest fez na temporada passada, ficando bem colocado ali na competição, jogando competições europeias, enfim. Muito diferente nessa temporada em que o time não consegue fazer boas apresentações aqui, né? Então podemos ter aqui mais uma vez um United bem disposto, conseguindo pelo menos não perder esse jogo. Então lay ao Forest é a minha sugestão para essa partida. Voltando aqui, a gente tem ainda Tottenham e Chelsea, talvez o grande jogo aqui dessa rodada de campeonato inglês, né? O Tottenham está ocupando a 3ª colocação, o Chelsea é o 9º colocado. 2 equipes gigantes aqui do futebol inglês, o Tottenham a odd 2,70, o Chelsea a 2,50. Para mim, esse favorito, vamos dar uma olhada aqui no line-up das 2 equipes. De fato, o Tottenham está com muitos desfalques importantíssimos. Kulusevski, Maddison, Ben Davies, Solanke, Bissouma, jogadores que seriam titulares absolutos na equipe do Tottenham se estivessem fisicamente inteiros, né? Do lado do Chelsea também tem alguns desfalques importantes aqui, destaque para o desfalque do Cole Palmer, o Levi Colwill e o Delap, que está suspenso por cartão, né? Então a gente tem esses jogadores aqui ausentes da equipe do Chelsea. Logicamente os desfalques do Tottenham são muito mais sentidos e muito mais determinantes para que a gente tenha uma odd mais baixa do visitante aqui. Mesmo assim, acho que vai ser um jogo de bastante volume, bastante intensidade. Eu gosto do ambas marcam nesse jogo, embora o preço não esteja bem. Nesse caso, eu preferiria ir no over 2,5 a 1,73. Na verdade, a gente vai pegar aqui esse preço lá a 1,80. Já estaria legal para buscar esse over 2,5 aqui, com bola rolando entre Tottenham e Chelsea. Fechou? Vamos para frente aqui então. Último jogo da
Premier League aqui desse sábado, Liverpool e Aston Villa, jogo às 17 horas, depois a gente vai voltar nos horários, tá? Às 17 horas, Liverpool e Aston Villa. A gente tem aqui, então, Liverpool precisando urgentemente se recuperar na competição, 4 derrotas seguidas, né? Contando com a derrota para o Crystal Palace na Copa da Liga, né? São 5 derrotas seguidas aí no futebol inglês para a equipe do Liverpool. Já o Aston Villa vem de 4 vitórias seguidas aqui, subiu bastante na tabela e já encostou no próprio Liverpool aqui. Estão os dois com a mesma pontuação, o time do Aston Villa, que é uma equipe que tem bons jogadores, tem uma montagem, um estilo de jogo aqui que me chama muita atenção. Mérito desse cara aqui, o Unai Emery, grande treinador de futebol, que já levou várias equipes a conquistar títulos continentais aqui, né? É um treinador de grande qualidade aí e vai endurecer muito a vida do Liverpool aqui nesse confronto, talvez um dos jogos mais duros que o Liverpool tem aí nessa sequência, e muito provavelmente o time do Liverpool vai ter que tentar alguma coisa diferente, vai ter que tentar mudar alguma coisa no esquema tático aqui, né, para poder surpreender a equipe do Aston Villa e tentar somar 3 pontos aqui jogando dentro da sua casa. Um jogo onde eu imagino que essa odd do Liverpool aqui, se o time mantiver o que vem fazendo nos últimos jogos, não começando bem os jogos, a gente tem um potencial de correção para trabalharmos contra o favorito nesse jogo, ok, rapaziada? Linha do over 2,5 a 1,53, acho muito amassada, não trabalharia gols pela odd, mas acho que o jogo tem tudo para ser um jogo de muitos gols aqui também, ok? Bom, fechando de Inglaterra, já falamos de Itália, já falamos de Inglaterra, aliás, Itália a gente só falou do jogo da Udinese e Atalanta. Vamos falar aqui também de Napoli e Como. O Napoli, que é o líder do campeonato, vai enfrentar o Como, que é uma equipe que vem surpreendendo, está na 5ª colocação. É um time que tem bons jogadores também. Destaque aqui para esse jogador aqui, que é o Nico Paz, argentino, camisa 10 aqui da equipe do Como. Jogador que tem muita qualidade técnica, canhoto, armador, cara que consegue dá uma dinâmica muito diferente para essa equipe do Como e faz com que o time tenha conseguido aí excelentes resultados nas últimas partidas, né? Então, a gente vai ver agora como que o time do Como se sai, como que o Como se sai jogando fora de casa contra a equipe do Napoli, líder do campeonato, que tem excelentes jogadores também de reconhecida qualidade técnica aqui, né? Como Politano, como Gilmour, como Højlund, jogadores aqui que vem fazendo também a diferença, inclusive cotados aí para suas seleções. A gente vai ver esses craques todos aparecendo muito na próxima Copa do Mundo, né? O Politano aqui que está colocado como titular, mas ele é dúvida, né? Tá voltando de lesão. Jogadores importantes de fora aqui como Lobotka, o De Bruyne e o Lukaku estão ausentes nesse time do Napoli aqui. Isso pesa no preço. A odd do Napoli é 1,98, a odd do Como 4,75. Ainda assim, imagino uma certa superioridade da equipe napolitana nesse jogo aqui. E quero ver se a gente consegue buscar um back ao Napoli aqui nesse jogo, né? Trabalhar a favor do favorito, um dos poucos jogos onde a gente tem um favorito de destaque aqui para poder nos entregar uma leitura a favor deles, né? Seguindo aqui, a gente tem Cremonese e Juventus. Juventus que também, apesar de ter vencido na última rodada aqui, né? A gente vai pegar o retrospecto recente aqui da Juventus, vamos ver. O time da Juventus venceu na última rodada aqui. Vamos ver. O time da Juventus venceu na última rodada a Udinese 3-1, né? No entanto, vinha de uma levada complicada aqui, né? De 2 derrotas seguidas, caiu o treinador e tal, né? Agora contratou para treinar o seu time o Luciano Spalletti, treinador que já foi campeão italiano com o Napoli, já treinou a seleção italiana também. Então, acredito que, a nível de nome, contrataram um cara que pode trazer um resultado muito interessante para essa equipe da Juve. Já mudou bastante a escalação aqui, né? O time da Juventus, que era aquele 3-5-2, agora tá com uma formação um pouco diferente aqui, 3-1-4-2, né?
tem uma dinâmica um pouco diferente aqui na estrutura do time. Vamos ver se colocando em prática que a gente vai ver esse time da Juve já rendendo mais nesse jogo. A Cremonese não é uma equipe que figura ali na parte de cima da tabela, está na 8ª colocação, mas é um time que a expectativa nele é que ele esteja na 2ª página da tabela, pelo nível do elenco, enfim, pela qualidade da equipe, mas pode ser que tenhamos aqui um confronto interessante, tá? O Juventus a 1,55 fora de casa, não é uma odd que me agrada tanto não, pelo retrospecto recente. Gostaria de trabalhar essa Juventus ali perto de 1,70, seria o preço ideal para pegarmos alguma coisa na Juve aqui. E a odd 7 para a Cremonese. Talvez um lay ao time da casa, né? Trabalharmos contra a Cremonese que seja a melhor alternativa para esse confronto. Beleza? Seguindo em frente aqui então, voltamos a falar de Espanha. Teremos aqui o Atlético de Madrid contra o Sevilha, jogo que eu gosto muito também. Do Atlético de Madrid nessa temporada, tá fazendo bons jogos, sobretudo dentro da sua casa. Olha aqui a race recente do time nos últimos 5 jogos, apenas um empate e 4 derrotas. Aliás, 4 vitórias, perdão, né? Venceu o Betis aqui fora de casa, venceu o Osasuna também, venceu aqui por 5-2 o Real Madrid, né? Jogando dentro da sua casa, e venceu o Rayo Vallecano também 3-2 jogando em casa. Como mandante, o Atlético de Madrid vem fazendo um campeonato muito bom, seria o 3º colocado aqui como mandante até esse momento na competição. É um time que tem bons jogadores. Destaque nesse time aqui fica pro Julián Álvares, que está jogando uma enormidade. O filho do Simeone aqui também está jogando muito bem, tá? Então, são os 2 jogadores de frente aqui nessa equipe do Atlético de Madrid que estão entregando muito, então vale a pena acompanhar esse time. Odd de 8,75 para o Sevilha, 1,37 para o Atlético de Madrid. Se o time do Simeone oferecer leitura, estaremos em back ao Atlético de Madrid aqui nesse confronto, certo? Depois, para fechar de Espanha, temos aqui Real Sociedad e Atlético de Bilbao, o clássico do País Basco. Para quem não sabe, tem uma região na Espanha lá onde existe uma rivalidade muito grande e se enfrentam aqui os 2 principais times ali daquela região, que é o Real Sociedad e o Atlético de Bilbao. Grande derby, aliás, não é um derby porque são de 2 cidades diferentes, né? O Atlético é de Bilbao e o Real Sociedad é de San Sebastián, que são 2 cidades ali históricas também lá na Espanha. Então teremos aqui um confronto onde todo esse negócio extracampo, toda essa rivalidade histórica que existe entre as equipes também deve ser pesada num confronto, inclusive para as odds estarem muito parelhas, 2,75 para o Sociedad, 2,90 para o Atlético de Bilbao. Embora a gente tenha o Atlético de Bilbao tecnicamente um pouquinho melhor, se a gente pegar escalação por escalação, o Atlético de Bilbao é um pouquinho melhor time do que o Real Sociedad e vive um momento melhor, né? O Bilbao está na 10ª colocação e o Real Sociedad na 17ª. No entanto, aqui as coisas se equilibram bastante, tá? Eu gosto aqui dos mercados de ambas marcam, odd 2 aqui, o ambas marcam, e o 2,5, odd 2,50, já não gosto tanto. Tá um pouco esticado esse preço aqui, né? Embora eu acho que seja um jogo interessante para gols, né? Eu ficaria com ambas marcam aqui em Real Sociedad e Atlético de Bilbao. Fechando de Espanha, o Real Madrid recebe o Valência. Real Madrid super favorito dentro do Santiago Bernabéu, odd de 1,20, odd 15,5 para o Valência. Valência que tem aqui uma grande quantidade de jogadores fora também, alguns deles são dúvidas, muito provavelmente alguns desses que são dúvidas irão jogar, né, meio que no sacrifício ali, porque o jogo exige, né, o Real Madrid, que é sim líder com méritos aqui até esse momento da La Liga, com 27 pontos em 27 disputados, aliás, com 27 pontos em 30 disputados, né? Só perdeu um jogo aqui que foi justamente pro Atlético de Madrid, perdeu de 5-2, os outros todos o Real Madrid ganhou, então faz sentido a gente prestar bastante atenção aqui na postura do Real Madrid, um back super favorito aqui, talvez até a goleada do Real Madrid seja interessante nesse jogo, então vale a pena de ficar de olho. Vai ser às 17 horas, aliás, horário onde a gente tem Brasileirão rolando também, a gente já vai falar dos jogos do Brasileirão, mas
vale a pena ficar de olho nesse jogo do Real Madrid aqui para trabalharmos a favor do favorito, beleza? Já falamos de Alemanha, passando rapidamente aqui no jogo do PSG na França, às 13 horas, PSG em Nice, né? A gente tem o time do PSG que não tá jogando tudo aquilo que a gente imaginava, né? É líder do campeonato com 21 pontos, atrás dele Olympique de Marselha com 19, Strasbourg com 19, Lyon com 19, Lens com 19 e o Mônaco com 20 pontos, né? São equipes aqui que estão no encalço do PSG, então o PSG precisa vencer dentro de casa. O Nice, que está lá na 8ª colocação, com 17 pontos, 4 atrás do PSG, não é um time bobo, é um time que tem um contra-ataque muito rápido, é um time que tem peças de velocidade na frente, e se o PSG continuar errando como vem errando nos últimos jogos, cedendo chances de gols aí para os adversários e eventualmente tomando gols aí em quase todos os jogos, né? Esse jogo aqui é um jogo para a gente ter um pouco de cuidado, então eu não gosto muito dessa odd de 1,20 para o PSG, embora ache sim que a equipe tem tudo para vencer esse jogo, mas em determinados momentos ali, mesmo sendo melhor, o PSG, por relaxar um pouco dentro do jogo, acaba passando por dificuldades. Então, não é nem de longe um time bacana pra gente trabalhar. Beck é o favorito aqui de olho fechado e fazer outra coisa, tá? O time do PSG ainda não deu aquele clique, né, pra ser aquele time arrasador que foi na temporada passada, por exemplo. Então, tomem cuidado com esse PSG aqui, quem for trabalhar nesse jogo, ok? Bom, a gente tem aqui em Portugal ainda, pra gente terminar, temos um Benfica fora de casa contra o Vitória de Guimarães às 17h30. Benfica a 1,50, 1,55, a gente vai pegar ali esse preço. Eu não gosto muito não, mas a equipe do Benfica vem conseguindo fazer aqui um campeonato relativamente interessante, né? Precisa dessa vitória aqui, porque o Sporting já jogou e venceu, tá com 25, é o líder. O Porto vem logo em seguida também com 25 e o Benfica está com 21 pontos, né? Então, precisa vencer aqui para ir pelo menos a 24 pontos e voltar aqui para a segunda colocação, contando que o Porto não vença o seu jogo, que é no domingo, tá? Então aqui podemos ficar de olho numa eventual vitória do Benfica, mas também com muito cuidado, porque é um time que ainda não tem se firmado aí nessa temporada. Então, vale a pena a gente ficar de olho, mas com o pé atrás aqui nesse jogo do Benfica. Perfeito? Vamos falar então do futebol brasileiro para terminar aqui. Temos 4 jogos pelo Brasileirão, então, nesse sabadão. Lembrando para vocês, quem está na parceria aqui do nosso conteúdo é a Sporting Bet. A Sporting Bet aí, que é uma das plataformas mais consolidadas, né, mais tradicionais, mais antigas aí no mercado brasileiro. Foi a primeira plataforma de apostas esportivas que eu tive conta, cara. Isso foi lá em 2010. Né? Então faz muito tempo que a Sporting Bet oferece seus serviços aí para o mercado brasileiro, sempre atendendo com excelência o público brasileiro aí, com uma experiência de usabilidade incrível e agora mais do que nunca com boas odds também, tá? Então, se você me segue lá no Telegram, eu vou mandar nesse sábado aí algumas coisas, a Panther aí, lá na Sporting Bet para vocês. Então fiquem de olho. Se você não tem conta na Sporting Bet, sugiro demais que você crie a sua conta através do link aqui na descrição do vídeo. Lembrando sempre que é uma plataforma para maiores de 18 anos. Jogue sempre com responsabilidade. Maravilha? Falando de futebol brasileiro, temos às 16 horas Cruzeiro e Vitória, né? O Vitória que vem aqui na 17ª colocação, perdeu para o Corinthians na última rodada, mas vinha de 2 triunfos aqui, um contra o Santos fora de casa lá na Vila Belmiro e um contra o Bahia no Clássico aqui, então 2 jogos que deram moral para a equipe do Vitória, que está numa situação complicada aqui na zona de rebaixamento, 31 pontos, né? Logo à sua frente, Santos com 32, Inter e Ceará, os dois com 35, são os próximos alvos aqui do Vitória. Se conseguir bater o Cruzeiro fora de casa, que é um resultado extremamente difícil para a equipe do Vitória aqui, visto que o Cruzeiro está na 3ª colocação e joga aí para tentar voltar a se aproximar do Flamengo e do Palmeiras aqui na disputa pelo título do campeonato, né? A gente tem aqui um cenário para o Vitória bastante difícil, mas que é fundamental aqui que o time tente pelo menos somar um pontinho aqui contra o Cruzeiro. Já para o Cruzeiro é muito importante vencer dentro de casa, uma vitória aqui colocaria o Cruzeiro a 60 pontos, portanto 2 pontos atrás do líder Palmeiras, né?
Sendo que, se não me engano, o Cruzeiro ainda tem confronto direto aqui, não sei se contra o Flamengo ou contra o Palmeiras, acho que contra o Flamengo, né? Enfim, o Cruzeiro ainda tem pela frente aqui uma tabela interessante para tentar buscar essa pontuação de Flamengo e Palmeiras aqui nas últimas 8 rodadas que faltam. O Cruzeiro que já está com 30 jogos jogados aqui no campeonato. Flamengo e Palmeiras estão cada um com 29. Isso aqui é um dos problemas que o Cruzeiro tem, né? Porque os outros dois times, tirando essa diferença aqui, podem aumentar os pontos, aumentar a diferença de pontos para o Cruzeiro, né? Então, vale a pena a gente ficar de olho nesse jogo. Aqui o Cruzeiro precisa vencer odd de 1,44 contra a odd de 9 do Vitória. Eu acho interessante para back ao Cruzeiro esse preço, tá? Levando em consideração que o time nas últimas 5 partidas venceu apenas uma, ou seja, precisa muito de uma vitória aqui contra o time baiano, a equipe do Cruzeiro, para se manter ali na disputa, né? Depois a gente tem Santos e Fortaleza. Falamos do Vitória que tá no desespero lá, então aqui Santos e Fortaleza nem se fala, né? Estamos falando aqui de uma equipe que tá no Z4 afundada, lá que é o caso do Fortaleza, na 18ª colocação, 27 pontos. E o Santos que tá na beira do precipício, precisa só de si ainda para não ser rebaixado, né? Mas tá numa situação bem complicada, porque se o Vitória conseguir uma reação aí no campeonato, o primeiro que está na lista é o Santos, e aí a diferença é de 1 ponto, né? O Santos não pode dar sopa pro azar aqui, precisa necessariamente vencer o Fortaleza aqui. A gente viu que o Fortaleza na última rodada conseguiu bater o Flamengo por 1-0, vejam só, o Flamengo perdeu pro Fortaleza lá na capital do Ceará, então a gente deve ter aqui um jogo bem complicado entre essas duas equipes, um jogo onde o fator desespero fala mais alto, né? Apesar de termos uma odd de 1,72 para o Santos aqui, que eu acho uma odd boa, a fase das duas equipes não recomenda que a gente faça qualquer coisa no match odds. Eu gosto bastante, portanto, do mercado de over goals aqui, o over 2,5 a 1,93, né? São duas equipes que falham muito defensivamente e que precisam necessariamente, desesperadamente, somar pontos. Então acredito que vai ser um jogo mais aberto, mais franco aqui nesse Santos e Fortaleza, tá? Mercado de gols aqui, portanto, minha sugestão para vocês. Depois Mirassol e Botafogo, temos aqui a incrível campanha do Mirassol, que não perdeu, ainda jogando dentro da sua casa nessa edição do Brasileirão. Mirassol está na 4ª colocação, e aqui a gente tem um fator muito interessante para comentar, porque o Mirassol está com 55 pontos, né? Tá aqui a 7, 8 de distância do Palmeiras, que é o líder, 7 pontos, né? Só que a gente tem aqui um outro fator, que é o seguinte: o Mirassol é o único time que joga ainda contra Flamengo e contra Palmeiras, então ele pode ainda tirar essa diferença de pontos aqui no confronto direto contra essas equipes, né? O que nos leva a acreditar na coisa mais improvável, que seria o Mirassol ser campeão brasileiro em 2025. É improvável, porém não é impossível. Tem ainda um bom espaço aqui de campeonato, né, para que o Mirassol consiga buscar essa pontuação, né? Sonhar é de graça, então a equipe do Mirassol aqui almeja sim esse objetivo, mas o principal objetivo da equipe, que era estar aí numa competição continental de maneira inédita na sua história, já está praticamente cumprido. O Mirassol vai jogar pelo menos uma pré-Libertadores aqui, acredito que o time pega. É muito difícil cair muito de produção a ponto de ficar fora de uma pré-Libertadores a equipe do Mirassol. Sabendo que vai abrir mais uma vaga, porque o Palmeiras ou o Flamengo vão ser campeão da Libertadores, os dois vão jogar a final, e o Botafogo está na 7ª colocação aqui, tá nessa briga ainda também por uma vaga na pré-Libertadores, pelo menos, né? A Libertadores de vaga direta ainda pode ser um sonho aqui pro Botafogo, né? É um objetivo difícil, mas não é inalcançável. Então esse jogo aqui temos também necessidade grande de vitória das duas equipes, o que nos coloca num jogo bastante movimentado, mas eu gosto muito desse preço do Mirassol aqui, 2,32 para um time que nunca perdeu nessa Série A dentro do seu estádio, né? Dá pra gente buscar pelo menos aqui um lei ao Botafogo, imaginando uma vitória ou empate aqui pro lado do Mirassol, né? Vitória do Mirassol ou empate seria os resultados que nos dariam green com essa entrada. Para fechar, então, para passar a régua aqui nas nossas análises, no vídeo aí que já vai
quase 45 minutos. Flamengo e Sport jogam às 21 horas no estádio do Maracanã, jogo que pode colocar sim o Flamengo novamente na liderança do campeonato, vencendo ele vai a 64, passaria o Palmeiras, que joga o seu jogo no domingo, né? Então, o Flamengo vencendo o Sport Recife nesse jogo, dormiria líder do campeonato brasileiro mais uma vez. O Sport, que é o lanterníssima do campeonato com 17 pontos, meio que esboçou uma certa reação ali, mas não tem o que fazer. O time do Sport, pelo primeiro turno que jogou, está aí virtualmente já na segunda divisão, não tendo como se recuperar a tempo, né? Naturalmente, sem ser nesse jogo, caso o Sport perca nesse jogo ou no próximo, já estaria matematicamente rebaixado, né? Então vai rebaixar aí, talvez com 6 ou 7 jogos de antecedência a equipe do Sport, o que é péssimo aí para a história grande aqui desse time do Recife, mas, né, no futebol brasileiro a gente tem que levar em conta que a estrutura pesa muito aqui para o time estar nessa situação aqui, time que tem menos receita e tem pouca organização na gestão, também fica ainda mais difícil de conseguir conquistar alguma coisa importante que não seja escapar do Z4, e nem isso o Sport deve conseguir nessa temporada. 1,20 a odd do Flamengo eu não acho tão interessante assim não. Acho que o Flamengo tem aí uma sobrecarga devido aos jogos de Libertadores, né, que disputou recentemente, mas estamos falando de um dos elencos mais poderosos aí da América do Sul toda. Então, mesmo se o Flamengo for inteiro reserva, é muito mais time que o Sport, né? Não sei se goleia, mas provavelmente ganha esse jogo aqui, embora eu não goste muito do preço do Flamengo, tá? Mas a tendência é de vitória do Flamengo, então se vocês forem fazer back ao Flamengo aqui, tenham muito cuidado, só não coloquem isso em uma múltipla, em um bingo ou coisa assim, porque eu sinceramente não sei se vale o risco aqui, acho que essa odd do Flamengo poderia estar tranquilamente aí a 1,30, seria um valor bem aceitável para a gente trabalhar. A odd de 1,20 no futebol brasileiro ainda acho bastante esticado, mesmo sendo vice-líder contra o lanterna do campeonato, tá? Então essas aí foram as minhas análises de futebol para os jogos desse sábado. Se você concorda ou discorda de alguma coisa que eu falei, comenta aqui nos comentários que eu quero saber. Ajuda muito o conteúdo a engajar também, então a participação de vocês é cada vez mais imprescindível aqui na internet para as coisas funcionarem, beleza? Um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo. Me vejam lá no meu canal do Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo, me sigam por lá. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!